Galera, é isso aí. Nós estamos começando aqui nossa segunda aula de campo harmônico, né? Onde na aula passada a gente aprendeu a tirar, né, as escalas usando a regra e usando a escala cromática. Agora a gente vai aqui definir dentro desse campo harmônico quais são os acordes maiores e menores, tá? Aqui no momento eu não vou estar falando sobre o que é um acorde maior ou menor, porque eu deduzo que você já saiba o que é, tá? Então, o acorde maior ou menor, a única diferença aqui está na terça, mas isso nós não vamos falar aqui agora, que depois a gente vai estar falando sobre montagem de acorde. Agora, a princípio, você só precisa saber da onde que é tirado isso, e você precisa ter isso em tempo real, quando você estiver não só tocando, mas estudando, e isso é o que separa o top tecladista do que fica na média, ou que não chega nem na média. Por quê? Porque aqui está o que ninguém vê, tá? Isso aqui ninguém consegue ver. Esse conhecimento aqui, ele só vai estar visível quando você percebe que a pessoa está conseguindo tirar de ouvido, tocar em todos os tons. Se ela não conhece campo harmônico, você pode ter certeza que ela vai estar perdida, buscando cifra clube, pedindo cifras. Por quê? A partir disso aqui você não precisa mais disso, tá? Porque aqui está o segredo. Então, você entendeu na lógica como surgiram essas escalas. Se você não viu o vídeo anterior, o vídeo 1 da série Campo Harmônico, volta lá e assiste. Deve ter aqui no card ou deve ter nos comentários aqui. Agora, beleza, a gente já usou essa regra, tá? A gente já conseguiu tirar as escalas aqui. Nós vamos usar ela de novo, porque nós vamos fazer isso aqui 30 vezes. Não é 2 vezes, 7 vezes, são 30 vezes. Você vai fazer isso no caderno, tá? Mas, antes de ir fazer as 30 vezes no caderno, a gente precisa definir aqui, porque dentro dessa escala, porque até aqui por enquanto a gente estava falando de escala, e agora que a gente vai falar de campo harmônico. Para falar de campo harmônico, dentro do campo harmônico existem acordes maiores, menores e meio diminuto, tá? Então, a regra, e não é a regra que define, quem define é o som, a regra foi criada para você encontrar o som. Mas na regra, que vai ser a nossa terceira regra, eu vou até copiar aqui para poder escrever como regra, tá? Vou colocar aqui, ó, agora, regra número 3. Por quê? Tudo que é regra você vai precisar decorar. Gravar, decorar não, gravar. Então, essa terceira regra eu vou colocar aqui, deixa eu só descer essa, né? Bom, o primeiro grau, tá? Isso aqui são graus, tá? Eu vou colocar aqui na frente, ó, entre parênteses, graus. Quando alguém falar assim, vai para o terceiro grau, isso aqui são graus. Quem que é o terceiro grau? Você vai olhar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Terceiro grau de quem? Você vai perguntar, terceiro grau do Fá sustenido. Então vamos lá, ó, Fá sustenido. Quem que é o terceiro grau? Primeiro, segundo, terceiro grau, Lá sustenido, tá? Então, aqui agora é a nossa terceira regra, e essa regra precisa estar na sua mente. Então, primeiro maior, segundo menor. Opa! O terceiro também é menor. O quarto é maior. O quinto é maior. Por enquanto, eu não vou colocar a sétima aqui, porque a gente vai trabalhar depois com as tétrades. O sexto, menor. O sétimo, meio diminuto. Então, vamos ver se eu consigo colocar. Aí, consegui. Meio diminuto, tá? Aqui era para ele ter um tracinho, né? Cortando esse diminuto aqui, mas ele é meio diminuto, tá? Aqui tá diminuto, mas é meio diminuto. Só que o meio diminuto você só vai entender ele quando a gente for trabalhar as tétrades. Bom, isso aqui é uma regra, tá? Isso aqui é uma regra também. Então você precisa gravar que o primeiro, o quarto e o quinto são acordes maiores. Primeiro, quarto e quinto. O segundo, terceiro e sexto são acordes menores. E o sétimo é meio diminuto, tá? Gente, mas e o oitavo? O oitavo é o primeiro, né? O oitavo é o mesmo, tá vendo? Ó, você viu aqui, ó, que é só pra gente poder se localizar na regra. Então o oitavo ele praticamente não existe, porque ele é o primeiro.
Tá, então beleza, agora como que eu vou aplicar isso? Primeira coisa, nós vamos colocar aqui na nossa regra, aqui embaixo, ó. Primeiro maior, segundo menor, você vai gravar essa fala, ó. Primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo, meio de minuto. Ó, aqui tá com o símbolo de diminuto, mas é meio de minuto, tá? Mas depois a gente vai entender isso. Bom, vamos fazer isso nas notas também. Você vai ter que fazer isso em todos aqui, ó. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e o Si meio diminuto. Eu vou até dar um Ctrl C nisso aqui, que a hora que chegar nele eu já coloco ele. Meio diminuto. Pronto. Dó sustenido, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor e sétimo meio diminuto. Tá? Mesma coisa aqui. Gente, por que você não corta o vídeo e deixa só depois que está pronto? Porque eu quero que vocês façam tudo, tá? Ó, do mesmo jeito que eu estou fazendo, vocês vão fazer, tá? Não tem atalho. Ó, menor, segundo menor, terceiro menor, quarto, quinto, sexto menor e o sétimo meio diminuto, tá? Então, menor, menor, maior, maior, menor e meio diminuto. Opa, fiz errado aqui. Menor e meio diminuto, tá? Aqui, menor, menor, maior, maior, menor, menor e meio diminuto. Isso você vai fazer no caderno, mas olha como vai ficando legal já. Maior, menor, menor, maior, maior, menor e meio diminuto. Vamos lá. Aqui também faço sustenido. Maior, primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo meio diminuto. E eu vou ficar falando, vocês vão gravar na canseira, porque esse é o segredo, tá? Quanto mais você repete, a aprendizagem, a eficiência dela é pela repetição. Então, primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo meio diminuto. Primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo meio diminuto. Vamos lá. Aqui. Aí, aqui mesma coisa, segundo menor, terceiro menor, maior, maior, menor, meio diminuta. Aqui. Menor, menor, maior, menor, meio diminuto. Mesma coisa. Menor, menor, maior, maior, menor e meio diminuto. Agora, vamos dar uma ajeitada aqui, né? Para ficar mais certinho aqui. Nem que abrir um pouquinho, eu vou colocar um espaço aqui. Deixa eu só dar uma olhada geral aqui, ver se eu consigo melhorar o espaço. Mas acho que tá legal. Só algum que estiver muito perto aqui, eu vou... Esse aqui, ó. Aí, beleza. Bom, você viu que já mudou a conversa aqui, ó. Né? Então, você percebeu que agora, aquela parte anterior que a gente tinha ali, que só tinha a escala, se transformou num campo harmônico. Só que um campo harmônico que a gente vai falar de tríade, que é o quê? Com 3 acordes. Beleza? Com 3 notas. Bom, gente, então beleza. Olha que legal isso. Mesmo que você não tocasse teclado, você consegue fazer qualquer acorde. Por quê? Porque a premissa de qualquer acorde é o quê? Primeira, terceira e quinta. Mas primeira, terceira e quinta da onde? Do campo harmônico. Tá? Olha que legal. Então, qualquer acorde que tem aqui, hoje, aqui anotado, você sabe fazer. Por quê? Você vai aplicar a regra primeira, terceira e quinta. Então, por exemplo, se você tem um Fá sustenido menor aqui, que você quer aprender a fazer, esse Fá sustenido menor, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar esse Fá sustenido menor e transformar ele como se ele fosse uma primeira. Isso é o sistema de número, tá? Então, ó, primeira, né? Quem que é o terceiro aqui, então? Primeiro, segundo, terceiro
e quinto. Então, Fá sustenido, Lá e Dó sustenido. Você criou o acorde de Fá sustenido só olhando o campo harmônico, ó. Tá? Esse é um Fá sustenido menor. Tá? Ah, gente, mas e se eu quisesse fazer esse Fá sustenido menor com sétima? Olha que legal. Primeira, terceira, quinta, né, ó. Sexta, né, e sétima. Você tem que colocar o Mi. Ó, a sétima aqui, ó. Tá? Então, você percebeu que agora você já consegue montar todos os acordes, né? Só que isso vai ficar para uma próxima aula, porque eu só estou explicando para você de onde veio, tá? Agora, a nossa última regra desse vídeo, que eu preciso que vocês gravem, regra 4, ó. Regra 4. E essa regra, ela vai se aplicar aos acordes tétrades, tá? O que são os acordes tríades? Com 3 notas, né? Ó. Eu vou subir aqui, porque senão vocês não conseguem ver o teclado, ó. Então eu vou diminuir ele aqui. Vai. Espera um pouquinho. Aí. Vou trazer ele para cá. Então, dentro do campo harmônico a gente consegue tirar 3, né? Tirar as 3 aqui, ó. Ah, qual que é o acorde de Dó? Dó, Mi e Sol. Então, ó. Montei o acorde. Ah, mas se eu quisesse com sétima? Dó, Mi, terça, né? Quinta e sétima. Dó, Mi, Sol, Si. Ah, mas e se eu quisesse nona? Quem que é a nona? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui repetiu, 9. Nona é o Ré. Então, ó. Né? Que eu posso pôr aqui, né, ó. E se eu quisesse fazer... Então, isso aqui virou um Dó com sétima e nona, ó. Sétima maior, né? E nona. Ah, e se eu quisesse fazer uma 11ª, né? Aqui não é a nona? Aqui é a 11ª. Aqui é a 13ª. Por quê? Essa conta ela é simples, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir do 8 começa o Dó de novo, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então não tem segredo você encontrar esses números que tem nas cifras. Por quê? Porque na verdade, se você tem a escala e confia que ela tá certa aqui, que tá, você só faz essa conta. Ah, 11ª aumentada. O que é 11ª aumentada? Então, ó, quem que é o Dó é o 1, mas ele também é o 8. 8, não é? Ó, 9 é o Ré, que é o 2, ó. 9, 10, 11. Quem que é o 11? É o Fá, 11ª aumentada. Você viu? Essa é a 11ª aumentada do Dó. Então, é esses cálculos que vai ficar muito fácil para você quando você fizer as 30 vezes. Então, qual que é essa quarta regra? A quarta regra é, o primeiro grau, ele é maior, mas ele tem a sétima maior também, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer uma tríade, a sétima não está aqui, mas se eu for fazer uma tétrade, ó, então o primeiro grau ele é maior com sétima maior. Então um Dó 7 mais, tá? Aquele Dó 7 mais é isso aqui, ó, tá bom? Ah, o Ré menor, que é o segundo grau, né? Então o segundo grau ele é menor com sétima, tá? Os menores, todos eles têm sétima, tá bom? Ó. Os maiores têm 7 mais. Tá? Agora, o quinto grau, ele só tem sétima. Ele não tem sétima maior. E depois você vai entender isso. Tá bom? Por quê? Porque é uma das matérias mais top que tem, que é o dominante. Tá? Que é a sétima menor num acorde maior se torna dominante. Então, e o Si meio diminuto, no caso, o sétimo grau que é meio diminuto, ele tem... ele é menor, porque ele tem a terça menor, a quinta diminuta, né? Que o Si seria aqui, o Si menor seria aqui, o Si com quinta diminuta e sétima seria isso aqui, ó. Esse acorde
ele está sendo chamado de meio diminuto, mas ele é um acorde com... é um acorde menor. Eu vou colocar entre parênteses, tá? Porque a gente vai chamar ele de meio diminuto. Mas ele é um acorde, ele é um sétimo. Vou colocar aqui, ó, entre parênteses, sétimo. O grau é menor, com quinta diminuta, né? Quinta menor e, entre parênteses aqui, sétima. Tá, a sétima também é menor. Você pode ver que a sétima maior tem o maisinho e a sétima menor não tem o maisinho. Então por que que o 5 tem o menos? Porque o 5 ele tem quinta aumentada e quinta diminuta. E tem quinta, que a gente chama de quinta justa, tá? Tudo isso você vai aprender em harmonia funcional depois. Mas, só para você entender aqui, que nessa regra aqui, a gente está colocando o nome. Ah, gente, mas eu não entendi nada disso agora. Não tem problema. Você só precisa saber que é daqui que surge. Então, qual que é a quarta regra? Primeiro grau tem sétima maior. Opa! Sétima maior. Segundo grau, só sétima. Terceiro grau, só sétima. Então, primeiro grau seria um dó com sétima maior. Olha que legal, como já está mudando nossas escalas, tá? Então, ó, quarto grau, sétima maior, sétima maior. Quinto grau, só a sétima, porque ele é dominante. Quinto grau é dominante, então ele tem sétima. Sexto grau, só o sétimo. E o sétimo grau é esse aqui, ó, quinta diminuta e sétima, mas a gente vai deixar sempre como meio diminuto, tá? E o oitavo, que é o próprio dó, sétimo maior. Beleza? Então, essa regra agora, ela vai ser aplicada aqui também no nosso campo harmônico. Então, nosso campo harmônico já não é mais uma... Ele deixou de ser, na primeira fase, uma escala. Começou a se tornar uma tríade. E agora ele está se tornando uma tétrade, ó. Isso no dó é fácil de fazer, porque é só você seguir. Mas o que trava a maioria das pessoas? Fazer isso no dó sustenido, no fá sustenido. E é daqui que a gente vai tirar esse processo de tocar em qualquer tom sem ter dificuldade, tá? Então, agora a gente precisa aplicar isso aqui, tudo isso aqui, no nosso campo harmônico. Então, maior com sétima maior, o ré menor com sétima, mi menor com sétima, o fá com sétima maior, o sol com sétima, o lá com sétima e o si meio diminuto, tá? E o dó com 7+. Deixa eu dar um Ctrl C nesse mais para mim poder colocar nos outros. Então aqui, dó sustenido, que é o primeiro grau, sétima maior, tá? Lembra que é uma regra, ó, tá vendo? O primeiro tem sétima maior, o segundo é menor com sétima, o terceiro é com menor com sétima, o quarto sétima maior, o quinto com sétima. Então nós temos que fazer isso em todos os campos que a gente tem aqui. Agora, gente, mas você vai fazer isso em todos? Vou fazer em todos. Por quê? Porque você precisa fazer em todos. Talvez essas 4 aulas sejam as maiores aulas que vão ter minha. Mas elas precisam ser para você entender que não existe atalho, tá? A gente tem que fazer isso, tá bom? Então, o dó a gente já fez, campo harmônico de dó. Agora a gente vai fazer o campo harmônico de dó sustenido. Então, sétima. Deixa eu só tirar esse espaço aqui. O fá menor com sétima. Aí o nosso quarto grau é com 7+, quinto grau só tem sétima e o sexto sétima, né? E o sétimo meio diminuto que a gente já colocou. E aqui o 7+. Já vou copiar o 7+ logo. Aí. Bom, aqui mesma coisa. 7+, vamos colocar já nos 3 maiores, nos maiores. Aqui só sétima,
sétima, aqui 7 mais, aqui sétima, e aqui sétima, e meio diminuto, e aqui 7 mais. Então, quais são os que tem 7 mais? Só o primeiro e o quarto, ó. Primeiro, a gente põe 7 mais, o quarto a gente põe 7 mais, né? E o último, que é o primeiro também, a gente põe 7 mais, que o resto tem. O resto é tudo 7, ó. 7, 7 e 7. E o quinto também, 7. Tá? Depois nós vamos separar, organizar tudo certinho aqui, mas é para você entender que a gente só está aplicando regras, tá bom? Então, ó, 7 mais, no quarto, 7 mais. O resto é terceiro, quarto, não, segundo, terceiro, quinto e o sexto é tudo só sétima, né? Aqui é 7 mais também. Você vê que eu só estou fazendo um pouco mais rápido, mas eu estou fazendo a mesma coisa que a gente fez ali. Então, primeiro, sétima maior, segundo, sétima, terceiro, sétima, quarto, sétima maior, quinto grau, sétima, porque é o único maior com dominante, sexto grau, sétima, sétima, e o oitavo, que é o primeiro, sétimo também, que o sétimo é meio diminuto. Mesma coisa aqui, Fá sustenido. Vamos lá. Primeiro grau com sétima maior, segundo grau com sétima, terceiro grau com sétima, quarto com sétima maior, quinto com sétima, sexto com sétima, sétimo grau meio diminuto e o oitavo grau, que é o primeiro, com sétima, né? Aí a gente vai para o Sol, mesma coisa, sétima maior, sétima, sétima, sétima maior no quarto grau, sétima no quinto grau, sétima no sexto grau, que é menor, e sétimo grau meio diminuto, o oitavo, que é o primeiro, sétima maior. Sol sustenido, mesma coisa. Sol sustenido com sétima maior, Lá sustenido com sétima, sétima, sétima maior, sétima, sétima, meio diminuto e sétima maior. Sétima, sétima maior, agora sétima, sétima, aqui é sétima maior, o quinto grau com sétima, que é dominante, sexto grau menor com sétima, sétimo grau meio diminuto e o oitavo, que é o 1, sétima maior. Primeiro grau, sétima maior, segundo menor com sétima, terceiro menor com sétima, quarto com sétima maior, quinto com sétima, que é dominante, sexto, sétima, não é menor, não é maior, e o sétimo grau meio diminuto, e o oitavo, que é o primeiro, com sétima. Você viu que eu fico repetindo. E por que eu estou repetindo? Porque esse é o processo, não existe outro. Tá? Não existe fórmula mágica. Você vai ter que fazer isso se você quiser aprender. Tá? Então, primeiro, sétima maior. Segundo, menor com sétima. Terceiro, menor com sétima. Quarto, sétima maior. Quinto, sétima. Sexto, sétima. E sétimo meio diminuto. E oitavo, sétima maior, que é o primeiro. Agora, eu quero muito organizar isso aqui. Eu vou até tirar esses aqui, porque nós só vamos dar o espaço aqui, tá? E, Gide, e agora? Agora é a hora. Você vai fazer isso que a gente acabou de fazer em um dos processos. Tá vendo aqui que aqui é o primeiro grau e o 7, tá? A impressão que dá é que ficou um 17 aqui, mas é... Você vai fazer isso 30 vezes no seu caderno, tá? Por que 30 vezes? Porque o processo de gravação, o processo de uma coisa se tornar hábito, ele está relacionado de 21 a 64 vezes, se eu não me engano, do livro A Força do Hábito. Tudo que você faz hoje no inconsciente, você fez mais do que 21 vezes, tá? Então, você fez entre 21 e 60 vezes. Isso se torna um hábito e vai para o seu inconsciente, onde você começa a fazer natural. Então, se você quiser se tornar um top tecladista em 2021,
que vai ser muito rápido o teu processo, né? O processo é esse. Agora, o progresso passa por esse processo e ele vai ser muito rápido se você fizer isso que eu vou te falar. Fazer 30 vezes tudo isso que a gente fez, passar por todas as regras, começar pela escala cromática aqui, né? Aí, tirar dessa escala cromática as escalas do campo harmônico, né? Depois, colocar os menores e maiores no seu lugar. Depois, colocar as sétimas e sétima maior. 30 vezes. Não é 28, nem 26, nem 31. Não precisa fazer 32, 33. Faz as 30. Tá? E eu tenho certeza, mas eu garanto, eu te garanto, que você vai sair daqui, além de tocando de ouvido, conseguindo... porque o tocar de ouvido, 10% é percepção, 90% é conhecer o terreno que você está pisando. E esse aqui é o mapa do terreno, tá? Então, vamos organizar aqui, porque o seu também vai ter que estar bem organizadinho, porque depois vai ter uma outra coisa que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos usar esse material aqui várias vezes, tá? Tanto que ele vai ficar aqui salvo, que nós vamos usar ele. Deixa eu só arrumar aqui. Então você vai fazer 30 vezes, tá? Você vai pegar um caderno aí, esses cadernos de 12 matérias, de 20 matérias, e vai fazer isso aqui 30 vezes. Organiza o primeiro no seu caderno, né, para ele ficar diagramado certinho. Dá os espaços aqui, porque a gente vai precisar desse espaço aqui abaixo da linha, tá? E na próxima aula você vai entender como que a gente vai descobrir isso é uma carta na manga, porque vai aumentar no mínimo, cada técnica dessa aumenta no mínimo 2, 3 vezes o seu aprendizado. Por quê? Porque na verdade você começa a enxergar o processo de uma outra forma, tá? Como todos estão ali, eu vou empurrar todos. Eu gosto que fique certinho aqui, que fica um negócio muito embolado. Vamos dar uma olhada geral, tá? Beleza. Vou só separar esse. Bom, aqui já deu para vocês entenderem, né? Você vê que tudo, olha o tanto de coisa que a gente fez aqui, ó, e você acompanha todo esse processo. Então, se precisar, volta várias vezes essa aula para poder assistir. Assiste a primeira de novo, tá? E a partir de agora, você vai precisar fazer isso aqui 30 vezes. Essa é a tarefa, tá? Como? Não é copiando. Ah, fez a primeira folha, agora eu vou copiar tudo para cá. Não. Você vai copiar, a única coisa que você vai copiar são as regras, tá? Ah, esqueci. Volta na aula lá, esse vídeo vai ficar no YouTube. Então, como que funciona? Você vai decorar, gravar a escala diatônica, né, com a regra dos 2 Is. Vai gravar o tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Esqueceu essa regra? Olha pro teclado. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá? Terceira regra. Primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo meio diminuto. E quarta regra, primeiro maior com sétima maior, segundo menor com sétima, terceiro menor com sétima, quarto com sétima maior, quinto com sétima, sexto menor com sétima e sétimo com meio diminuto, que na verdade é um acorde menor com quinta diminuta e sétima. Você vê que tudo isso a gente passou. Se precisar voltar várias vezes, assiste 4, 5, 6 vezes, porque isso aqui é conteúdo puro, tá? Então, é isso aí. Para que você não perca nenhuma dessas aulas, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.